Olá, gente. Bom, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 3, hoje nós vamos falar da seção que aborda a regra da cadeia, né? Aplicada às derivadas parciais, né? A regra da cadeia, vocês lembram lá no curso de Cálculo 1, ela trata da derivação, é uma regra, né? Que trata da situação em que você compõe funções que são deriváveis, né? No caso, nós aprendemos lá que essa regra diz que quando você está compondo funções que é deriváveis, a derivada da composição é o produto das derivadas de cada uma das funções, né? Muito bem, a regra aqui apresenta um contexto um pouquinho mais complicado na hora que nós vamos compor, que na verdade ela diz a ver com você estar compondo funções de várias variáveis, com imagem em várias variáveis. Aí no fim, essa função que você pega em várias variáveis é onde aplica uma outra função que a imagem é real, né? Então quando você compõe, fica uma função de várias variáveis no início, vai em várias variáveis mais na frente, a função leva em reais. Para poder você abordar isso, tem que falar um pouquinho sobre as funções de várias variáveis. E para poder você contextualizar na mesma forma que aparecia lá no curso de cálculo 1, a gente vai precisar de um resultado, diga-se por sinal, bonito, que nós aprendemos em álgebra linear, de que trata da composição de transformações lineares, né? Como eu falei logo no início, que nós estávamos abordando o conceito de derivadas parciais, que em verdade a ampliação da definição para contextualizar como era visto lá no curso de cálculo 1, precisaria estar enxergando a diferencial ou derivada propriamente como sendo uma transformação linear, e que de uma certa forma nesse curso aqui não é abordado com certo rigor. Eu vou falar hoje só do ponto de vista mais informativo para poder a gente entender bem o contexto em que a extensão desse resultado lá do cálculo 1 se aparece aqui, que é no caso o conceito de derivadas como sendo uma transformação linear, né? Bom, lá no curso de aula linear nós aprendemos que quando a gente vai calcular a matriz associada da composição de transformações lineares, a matriz era dada pelo produto de matrizes de cada uma das transformações correspondentes. Esse resultado se aplica aqui num contexto que facilita a gente ter uma boa identificação com a regra como era abordada no curso de cálculo 1. Muito bem, vamos inicialmente mostrar como é que fica lá no curso de cálculo 1 a regra da cadeia, tentando fazer um paralelo para o que a gente vai estar apresentando aqui. Pois bem, lá no curso do cálculo 1, nós observamos que a minha função era de uma variável, né, y em função da variável x, e essa x já ficava função de uma outra variável. Lá no caso do curso, geralmente a gente apresentava como sendo g. Eu aqui, para poder fazer alusão à notação que eu vou estar usando para as várias variáveis, vou simplesmente colocar como x de t mesmo, né? Então, quando você substitui x como função de t aqui na variável que a f está definida, a minha variável y fica função de x, que por sua vez é função de t. Ou seja, tem uma composição da função f com a função x de t, né? Essa composição, se você chamar essa nova função como sendo g é composta de f com o parâmetro x de t, vai ficar uma função da variável t, né? Então, quando você imagina o x0 se a imagem pela função x em um determinado ponto t0, isso aqui é um ponto do domínio da f, né? E o t0 um ponto do domínio da função x, ou colocando x como função de t, né? A regra da cadeia, a gente aprendeu no curso de cálculo, simplesmente diz que a derivada dessa função composta no ponto t0 é a derivada da função f no ponto x de t0, que é o x0, né, vezes a derivada da função x no ponto t0. Tá aqui a notação da derivada, né? Escrito na notação, em outra notação que a gente tem para derivada de diferenciais, que é a notação de Newton ou Leibniz, né? Você chama de y como função de t,
essa função aqui, né? Derivada dy dt, que é a metodologia, né? Não estou botando aqui o ponto específico para ficar mais resumido do ponto de vista da notação que a gente aprendia lá. dy dt igual a dy dx dx dt. É como se o dx dy aqui estivesse cancelando, mas claro que não tem nada a ver, porque isso aqui não é um produto de quocientes, isso aqui é uma mera notação, né? Tá certo? Do ponto de vista de diagrama, só para comparar com o diagrama que a gente vai apresentar aqui em várias variáveis, se o meu y é função de x, de cá para cá, eu coloco a diferencial. Eu só posso derivar o dy em relação a x, né? E se o meu x é função de t, eu só posso derivar o x em relação a t. Quando você vai calcular a derivada direta de y em relação a t, essa derivada por esse caminho fica dy vezes dx, dx dt. Aqui é um mero diagrama para facilitar a gravar. A gente nem usa isso no cálculo 1, porque é tão imediato a regra, que não tinha muita complicação. Muito bem, mas vamos ver como se comporta essa regra na situação de várias variáveis. A gente vai ver que ela é um pouquinho mais complicada. Eu estou colocando no contexto geral, mas claro que você pode resumir isso colocando apenas com 3 variáveis ou 2, como a gente está falando, né? Bom, a regra da cadeia para funções compostas em várias variáveis basicamente consiste no seguinte: considere que as variáveis de uma função de várias variáveis, está aqui a minha função de várias variáveis, estou chamando ela x1, x2, etc., n variáveis. Se fosse x e y, só duas; se fosse x, y, z, só duas. Estou considerando um contexto mais geral na hora de abordar, né? Essa função, essas variáveis sejam respectivamente funções de outras variáveis, t1, t2 e tm, não necessariamente a mesma quantidade aqui, né? Cada uma dessas funções sejam funções de novas variáveis. No caso do cálculo 1, como eu falei lá, era só uma função, e essa função é função de só uma variável novamente. Agora eu estou considerando que essas n variáveis sejam funções de m outras variáveis, da forma como eu escrevi aqui, né? Esse é o contexto em que a gente vai estar aplicando no geral, uma função de várias variáveis, onde essas variáveis são função de novas variáveis, cada uma delas função dessas novas variáveis. Então, quando você faz a substituição de cada uma dessas variáveis, x1, x2, xn, na nova função que a gente apresentou lá em cima, nessa função aqui, quando você faz a substituição, você transforma simplesmente a variável w como função de f nessa outra função aqui, né? Aqui estou meramente substituindo. Isso aqui é a minha variável x inicial, x1, desculpe, etc. até a variável xz, né? A minha função vai ficar agora função da variável t1, tm, quando você faz essa substituição, substituindo x1, x2, xn para seus respectivos novos valores dados em função dessas variáveis t1 e tm. Nessa conta, naturalmente, a tua variável w ficou transformada numa função das variáveis t1 até tm, né? Você está obtendo w como função agora de novas variáveis. Nesse contexto, cabe você perguntar: essa função possui derivadas parciais em relação a essas novas variáveis t1, tm? Admitindo que as variáveis envolvidas nas funções acima admitam derivadas parciais, essa é a questão que a gente coloca então para vocês. Quando você faz essa mudança de variáveis, cabe você questionar: nessas novas variáveis, como que as derivadas parciais, se existirem, se relacionam com as derivadas parciais da função anterior. Deixa eu colocar aqui mais para cima, que o meu visor termina atrapalhando. Eu vou terminar tirando esse visor porque ele não está contribuindo para nada, né? Está só... Bom, nesse contexto, como é que se comporta a minha função, né? Vamos atrapalhar, né? Nesse contexto, como é que se comporta as derivadas parciais em relação a essas novas variáveis em função das variáveis anteriores? Muito bem, vamos tentar dar resposta a essa pergunta, né? E a resposta é simplesmente já apresentando a regra, né? Depois eu faço um argumentozinho para poder justificar.
Aqui estou apenas colocando um exemplo de como seria aplicada a regra da cadeia para poder ficar mais claro. Quando ali tinha muitas variáveis, né? Digamos que a minha função fosse função apenas de 3 variáveis, dado por essa regra aqui, onde cada uma das variáveis vão ser funções de novas variáveis. Estou botando 2 variáveis só agora, no caso ST. Né? A função x depende da variável ST, segundo essa regra. A função y depende da variável ST, segundo essa regra, e a função z, segundo essa regra. Neste caso, a minha função da variável x, y, z se transforma nessas novas funções quando você substitui o x, o y e o z por suas respectivas funções. Né? A minha função inicial fica com essa regra aqui, quando a gente faz a substituição. Né? Observe que eu estou simplesmente substituindo x por seu valor, né? na minha equação, que é o seno de ST, e aqui é o y, né? O y, x2 mais y2. Aqui o y ao quadrado z, eu estou substituindo aqui o y ao quadrado, que é S2 mais T2 ao quadrado, vezes z, que é o S menos T. Fazendo contas para simplificar, a expressão final ficou uma função, que é essa dada aqui, apenas das variáveis t e s. Aí a pergunta, repetindo que eu fiz lá, como se relaciona a derivada dessa variável em termos de função de t e s, derivadas parciais, em relação às derivadas parciais da x, da função como função de x, y e z, e das respectivas derivadas de cada uma dessas funções. Qual a relação que tem? Muito bem, vamos lá apresentar a regra da cadeia. A regra da cadeia é meramente essa tabelinha aí que você teria que gravar, né? A gente vai montar um diagrama para facilitar essa gravação, mas a regra da cadeia diz que quando as funções envolvidas são diferenciáveis, elas se relacionam segundo essa fórmula aqui, né? Ou seja, quando você vai derivar a função em relação a cada uma das variáveis ti, estou voltando àquela apresentação geral, né? Depois eu faço a conta no exemplo aí. F função de x1, xn, cada um desses x1, xn, função das variáveis t1 até tm, né? Então a derivada da função que você obtém em relação a essas novas variáveis, eu escolhi uma correspondente, ti, o i vai variar aqui de 1 até m, que é a quantidade de variáveis, é simplesmente, bom, a f é a minha onda, é a notação, essa igualdade aqui é do ponto de vista de notação, é a soma envolvendo a quantidade de variáveis que a função original tem, das derivadas parciais dela em relação a cada uma daquelas variáveis, vezes a derivada daquelas variáveis correspondentes em relação às novas variáveis que você está derivando. Aqui está fixo, né, quando você faz isso. Né? Eu coloquei aqui numa forma de desmembramento do somatório, tem gente que não gosta da expressão do somatório, não entende. Eu coloquei aqui simplesmente o que significa a derivada parcial da nova função em relação à variável ti. É você derivar a função em relação à primeira variável x1, derivada de x1 em relação a ti, mais a derivada de f em relação a x2, derivada de x2 em relação a ti, etc. até a última variável que a minha função f originalmente estava dependendo, vezes a respectiva variável em relação a ti, tá certo? Você vai fazer isso para cada i você tem uma forma diferente. Né? Esse diagrama apenas a gente aborda, o livro também aborda em situações mais simples, é no contexto de você tentar simplificar, compreender como que a fórmula é dada lá em cima. Né? O diagrama você pega a variável dependente, no caso que é w, ele está dependendo, segundo a função f pequena, das variáveis x1, x2 e xn. Você enumera todas as variáveis que ela está dependendo. Por sua vez, cada uma dessas variáveis estão dependendo das variáveis t1, t2 tm. Né? A variável x2 depende de t1, t2 tm, e etc. até a variável, aqui teria um 3 pontinhos, né? Que é o número de variáveis finito. Aí você vai até a última variável xn, que depende de T1, T2 e Tm. Na hora de você calcular a derivada em relação a cada uma das variáveis correspondentes, digamos que você quer calcular em relação a T1, isso aqui é um T1, né? Não está aparecendo, mas é um T, né? Meu pincel não está escrevendo. Tá. Aí na hora que você vai calcular a derivada parcial em relação a cada uma das variáveis TI, você vai percorrer todos os caminhos que partem de W e termina em, digamos, fosse T1.
termina em T1. Fica aí, quando você percorre o caminho, você faz o produto do que aparece no meio, como aconteceu na regra de cálculo 1. Aqui fica dw dx1, vem para cá para T1, dx1 dt1, né? O outro caminho que chega a T1 é por aqui, né? dw dx2, dx2 dt1, e etc até dw dxn, dxn dt1. Quando for calcular a derivada parcial em relação a T2, faz o mesmo procedimento. Percorre todos os caminhos que terminam em T2, né? E sai multiplicando em cada passagem de uma variável para outra o correspondente dw dx2, dx2 dt2, né? Etc dw dxn, dxn dt2. Você faz isso para todas as variáveis correspondentes. Na resolução do exemplo, nesse exemplo que nós demos aqui, estou falando de exemplo, não de numeração para ele, mas nesse exemplo aí dado, onde o w é função de três variáveis x, y, z, e x, y, z são respectivamente função das variáveis s e t, né? Aí fica o que? A derivada de w em relação a t, quando você faz a substituição, fica dw dx, dx dt, dw dy, dy dt, dw dz, dz dt, né? Só tem duas variáveis, a derivada agora em relação a s fica em relação na variável inicial da função dw dx, dx ds, estou derivando em relação a s, dw dy, dy ds, dw dz, dz ds. Tente entender esse diagrama que vocês vão obter a regra facilmente. O chato aí é a questão de gravar a regra. Tenta por aqui que você facilita gravar a regra. Uma vez gravada a regra, na hora de resolver as relações usando as derivadas, vamos ver aqui, né? Resolvendo as derivadas envolvidas, quem é a derivada de x em relação a t? A função x, só lembrando, era seno de st, né? Tá aqui no início, ainda naquele exemplo que nós abordamos, era seno de st. Quem é a derivada de x em relação a s? A derivada do seno é cosseno de st. A derivada desse produto em relação a s, o t é constante, vai ficar t vezes cosseno de st, né? Que foi o que eu fiz aqui. Derivada de x em relação a t fica s, quando você vai derivar isso em relação a t, dá só o s multiplicando. E a derivada do seno que dá o cosseno. A derivada de x em relação a s, aparece o t, que é a derivada do s vezes t. Estou derivando em relação a s, o t é constante, então o s vai embora, sobra só o t, né? A derivada do seno é cosseno. Derivada de y em relação a t, observe que o y era s2 mais s ao quadrado mais t ao quadrado, né? Quando estou derivando em relação a t, a derivada do s ao quadrado dá zero, a derivada de t ao quadrado dá 2t. E mesma coisa, a derivada do y em relação a s, a parte do t ao quadrado é constante, dá zero, e a parte do s ao quadrado dá igual a 2s. A função z é s menos t, né? Conforme a gente apresentou no exemplo. A função z é s menos t. Quando você vai derivar z em relação a s dá 1, quando for derivar z em relação a t dá menos 1, que é exatamente o que eu escrevi aqui, né? A derivada de z em relação a s, em relação a t dá menos 1, em relação a s dá 1. E por último, a derivada de w em relação a x, o w como função de x, y, z, é xy mais y ao quadrado z. Derivada em relação a x vai ficar só y, né? Porque os outros são constantes. E em relação a x, o x vai embora, fica só y. Em relação a y vai ficar x mais 2yz, né? Que é isso que eu estou escrevendo aqui, né? A derivada de... Cadê minha expressão? Está aqui, né? Derivada de w em relação a y deu x mais 2yt, em relação a x deu só y. Em relação a z deu y ao quadrado, que a expressão lá é xy mais y ao quadrado z. Quando você deriva a primeira, não depende de z, dá zero, e a segunda fica só y ao quadrado, né? Portanto, a gente substituindo isso lá na fórmula da derivada, usando a regra da cadeia aqui, você substituindo nessas expressões, você obtém que o dw dt vai ficar, você vai fazer todos os produtos, você obtém aqui a expressão dela, né? Derivando-se agora diretamente a minha função que a gente obteve lá no início, em relação a variável s, né?
Está aqui minha função, f de st. Se você for derivar diretamente, você tem que lembrar as expressões, anota no papelzinho, pare o vídeo, tente fazer a derivada só para anotar. O resultado vai dar esse que te obtém aqui embaixo, né? Quando você deriva diretamente a expressão da função. Quando você deriva diretamente, se vai às contas, dá esse resultado aqui, né? Esse resultado, observe que vai ser igual a esse mesmo, que a gente obteve fazendo as contas usando a regra da cadeia, né? Derivando-se diretamente tem isso aqui, e derivando usando a regra da cadeia, você obteve. A expressão são as mesmas. Confiram aí que vai bater no que a gente imaginava, né? Muito bem, prosseguindo, nós temos, eu vou apenas fazer aqui uma justificativa, né, de por que é que esse resultado da regra da cadeia de fato dá daquele jeito, né? A rigor, para poder você justificar isso, você iria precisar de um resultado que é o conceito de diferenciabilidade que a gente deu na última aula quando apresentou derivadas parciais. A rigor, para demonstrar, eu não vou demonstrar, mas você precisaria estar usando isso aqui, né? Que a gente viu que quando a função é diferenciabilidade, a variação da variável dependente, que é o valor da função no ponto, menos o valor da função no ponto x0, estou chamando de x0 um ponto fixo, x1 no ponto 0 coordenado, um ponto no domínio que está fixado. Estou chamando esse vetorzinho aqui todinho de x0 para escrever menos. Isso aqui, o valor da função em um ponto dado qualquer do domínio, chamando de x, né? Essa diferença aqui, quando a função é diferenciável, dá exatamente o que seria o conceito da derivada da função no ponto, que é uma transformação linear do Rn variáveis no R1, aplicado a esse vetor aqui, que é a diferença. Essa diferença aqui vai dar um elemento do Rn, né? O Rn menos R1. Eu estou falando do conceito de derivadas, e derivada como sendo transformação linear. Seria a parte linear, mais um erro de você aproximar essa variação pela parte linear, né? Esse erro, em verdade, você escreve essa diferença, dá esse vetor aqui, que tem n coordenadas, né? Chamando H1, H2, Hn, né? N coordenadas são a diferença de cada uma dessas coordenadas. E esse erro aplicado a H é nada mais do que o erro 1, bom, o conceito de diferenciabilidade, né? Esse erro satisfaz o seguinte, aqui, por falar em erro, esse limite aqui, para eu dizer que é diferenciável, tem que ser ele dividido pela norma de H, né? Deixa eu ver uma caneta que escreva aqui melhor. Aqui a norma de H. Meus pincéis estão todos sem funcionar. Lembra que os pincéis são os pincéis com a linguagem do... Digamos que a norma de H é a norma no Rn, né? É raiz quadrada de H1 ao quadrado, no H2 ao quadrado, mas etc. até Hn. Não, estou apenas fazendo uma alusão porque a rigor dependeria dessa notação aí, né? Mas a nossa justificativa porque é que a regra da cadeia é dada por aquilo lá, se você lembrar, aqui eu estou apenas apresentando o resultado lá de álgebra linear que diz... Quando T é uma transformação linear do Rm no Rn, e você tem bases do Rm, não estou considerando base canônica, F, a base canônica do Rn. Então essa transformação linear pode ser representada por uma matriz, que a gente denotava por esse símbolo, né? Quando era base canônica a gente usava esse símbolo. A matriz de ordem n por m, né? A dimensão do contradomínio pela dimensão do domínio. Essa matriz, ela tá o que? A J-esma coluna dela, ela é a imagem do vetor da base do domínio escrita em relação à base do contradomínio. Foi isso que a gente aprendeu em álgebra linear, né? E a gente tinha que para qualquer vetor que você considerasse lá no domínio da função, no caso aqui o Rn, a imagem dele escrita em relação à base f, que é do contradomínio, é simplesmente a matriz da mudança, a matriz da transformação linear vezes a matriz do vetor na base do domínio, né, que é a base de cima. Isso foi um resultado que nós vimos em álgebra linear.
ele é o que vai ser o elemento de justificar o porquê que a regra da cadeia tem aquela fórmula ali, né? Muito bem, aqui estou falando da apresentação no curso de cálculo 1, do ponto de vista de derivada como transformação linear. Se você observar a função y como sendo f de x no ponto x0, a derivada como transformação linear é a função que vai de r em r, simplesmente definida por a transformação linear aplicada a um número, vai ser eu multiplicar esse número pelo número que é dado pela derivada, né? Transformação linear em espaço de dimensão 1 é identificada simplesmente por um número, né? A base é só o número 1, né? A imagem da transformação linear é nada mais do que a matriz 1 por 1, dado por esse número aí, né? No caso em que a função for de duas variáveis, que é o que a gente mais tem tratado como exemplo, a derivada é nada mais do que, a gente denotaria por esse símbolo. Eu não fiz essa conceituação, aqui eu vou dizer como é que ela funciona. Isso aqui é como uma transformação linear do R2 no R2 e é definida simplesmente a transformação linear aplicada a um par ordenado do R2, ou seja, a notação de derivada ficaria essa transformação linear, que é única. A transformação linear que simplesmente aplicada no par ordenado h e k é você multiplicar o h pela derivada parcial em relação a x no ponto x0 e y0. Como a função é diferenciável, ela possui essa derivada parcial, né? Além de possuir, ela é contínua nesse ponto. E ela possui essa outra também, outra por AK, a outra variável, né? Bom, é assim que funciona a derivada como transformação linear. Agora, se você for tentar representar essa transformação linear em relação a uma base, como a transformação linear é do R2 no R1, a matriz dessa transformação linear vai ser uma matriz 1 por 2, né? É a dimensão do contradomínio, que é R, por duas colunas, que é a dimensão do domínio, que é 2. A matriz dessa transformação linear, que é a derivada, dá a matriz que é nada mais do que o que dá multiplicando os elementos da base, né? Em relação à base canônica, quando o HK for 1 e 0, ficaria esse, quando for 0 e 1, daria esse aqui a matriz, né? A matriz de ordem 1 por 2 em R. Bom, no caso de N variáveis, no ponto x0, que eu estou denotando como tendo coordenadas de 1 até N, x1 0, x2 0, x2 0, sendo um ponto do domínio da função no Rn, né? Se você considerar H agora um elemento do Rn, como tendo coordenadas H1, H2 até Hn, a transformação linear como derivada nesse ponto x0, x0 em verdade é um ponto de N coordenada, aqui eu estou botando como vetor, né? É a transformação linear que vai do Rn em R, definida por a transformação linear aplicada a esse vetor H, o vetor H de N coordenada. Eu saio multiplicando cada uma das coordenadas pela respectiva derivada parcial em relação à primeira variável, multiplico por H1, segunda variável, multiplico por H2. Né? Por conta disso, a representação matricial vai ficar uma matriz 1 por N, onde os elementos são esses, as derivadas parciais respectivas em relação a cada uma das variáveis. Né? Uma matriz de ordem 1 por N. E numa situação em que G for uma função definida do Rm no Rn, observe que não estou mais com as funções que a gente está tratando no curso aqui em geral. Né? Seria tipo uma mudança de variáveis. Digamos que eu estou nas variáveis T1, Tm e passo para as variáveis x1, xn. Por isso que eu digo que envolve o conceito de funções que está além da que a gente vai estar estudando aqui. Aquela regra da cadeia. Né? Se mudar a variável, passar das variáveis x1, xn para as variáveis T1, Tm. Essa G aqui está fazendo esse papel. Né? Se a função for definida dessa forma, G de T1, Tm, T1, Tm, um ponto daqui. Estou chamando de T para ser mais resumido, né? Especificando aqui em vermelho. Vai ficar a função envolvida, observe que é a mesma coisa do que a gente viu lá, né? Esse T é T1, Tm, o T é T1, Tm, X2, T1, X2, Tm, Tm. Então essa G aqui é o que está passando das variáveis T1, Tm para as variáveis x1, xn. Né? Nesse caso, você tem que ir em um ponto T0 qualquer, de coordenadas, que eu estou escrevendo, como sendo T10, T20, ele tem M coordenada, vai até Tm0. Né? No domínio da função. E a minha H,
uma função, um elemento qualquer do RM, a gente tem que a derivada dessa função aplicada a H é simplesmente você pegar as derivadas de cada uma das coordenadas e aplicar a H. Fica um pouquinho chato, mas é apenas só para poder chegar a uma conclusão. Não fique preocupado se você não está entendendo essa notação, que isso aqui é uma mera observação, né, de que isso de onde vem a regra da cadeia. A gente vai estar preocupado apenas com a regra, eu estou apenas justificando de onde é que ela vem, que tem a ver com álgebra linear. Inclusive é uma justificativa para quem pensa que álgebra linear não serve para nada. É um curso que serve e muito, né? E quando você começa a compreender melhor as aplicações dela, você vê o quanto que ela é útil. Muito bem. Se você for observar agora do ponto de vista de quem é a matriz associada dessa transformação linear, se você vê a derivada nesse contexto como sendo essa transformação linear, que pega elementos do H, esse H está contido no RM, né? Tem M coordenadas, está aqui especificado. E vai levar num vetor do Rn, cada imagem dessa aqui são N coordenadas, vai ter N coordenadas, vai levar no vetor do Rn. Você considera ela como essa transformação linear, a matriz dela vai ser simplesmente a matriz. Observe que transformação linear tem a ordem, como ela na transformação linear do Rn no Rn, ela deve ter n' por m colunas, né? É a matriz de n' por m colunas dada por essa expressão aqui. A matriz n por m, onde em cada linha aqui você vai ter a representação matricial da primeira transformação linear, né? Que é isso aqui lembre-se que é do Rm no R, né? Então vai ser 1 por m, né? Vai ter m colunas, m colunas, m colunas. Como tem n matrizes, né? Vai ter n' por m colunas. N' por m colunas, conforme nós estávamos observando. Muito bem, só para concluir essa abordagem, a gente voltar ao contexto do curso. Você lembra do resultado que eu observei lá no início de álgebra linear, que diz que quando você está compondo transformações lineares, a transformação linear da composição em relação às bases respectivas, estou considerando as canônicas para ser mais fácil. A matriz da composição é nada mais do que o produto das matrizes envolvidas, né? Aplicando esse resultado, quando você tem lá a mudança de variável, T1 é uma transformação linear que vai do Rm no Rn, passa das variáveis T1, Tm, para as variáveis x1, xn, né? E o T2 é a própria função, cuja derivada vai levar a transformação linear, que leva elementos do Rn, um R. Quando você compõe T2 com T1, que é o que dá exatamente a mudança de variáveis naquele contexto, ou seja, a matriz de T1 é a matriz dessa expressão aqui, né? Vai dar essa matriz aqui, que você escrevendo dá a matriz n por m', cujos termos são esses, que você está observando, né? A matriz de T2, que é a própria função, é a matriz linha, que tem como elementos na matriz esses valores aqui, né? Então, quando você vai fazer o produto de matriz, dá nada mais do que o produto da matriz F, que é obtido aqui em cima, por essa matriz T1. Portanto, se você, quando vai fazer o produto das matrizes, está escrevendo aqui embaixo, quando você vai calcular a derivada, é nada mais do que o produto dessa matriz por essa. E você vai concluir exatamente na regra. Observe que a matriz desse outro aqui ficaria o dz dx1. Se você fizer a conta dessa matriz por essa, vai obter exatamente a regra da cadeia de onde a gente estava querendo. Bom, eu não vou querer me estender muito nessa parte, porque fica parecendo um pouco complicado. E esse é um dos assuntos mais simples, que só envolve mesmo aplicações, né? Eu vou pegar a folha sequencial para a gente continuar a nossa abordagem, né? Bom, estava só procurando a folhinha para poder mostrar a conclusão, né? Que a gente fez a conta das matrizes envolvidas lá das transformações lineares, né? Aí do lado esquerdo a representação matricial conforme o conceito que nós vínhamos falando, né?
a matriz do lado esquerdo é igual ao produto da matriz do lado direito. Aqui está cada um dos elementos que aparece na matriz do lado esquerdo, que é uma matriz M por 1, né? E a correspondente matriz, quando a gente calcula do lado direito, dá exatamente o que a gente apresentou no início como sendo a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, de fato, é consequência da composição de funções e que a representação em relação à base canônica dos espaços envolvidos dessas transformações lineares é dada pelo produto das matrizes. No caso de uma variável, isso fica bem simples, porque as matrizes é só um número, né? Então não tem muito o que falar. Muito bem, vamos embora à parte que interessa, mas foi só um contexto para poder nós estarmos abordando, reforçando, né, a relação que o curso tem com o curso de cálculo 1, né? Mas o que interessa mesmo é você gravar aquela regra, né? Tem aquele diagramazinho que facilita você tá gravando. E nós agora vamos para as aplicações, que as aplicações são as mais importantes. Essa aula de hoje ela não tem muito, digamos, coisas que eu pudesse estar abordando no GeoGebra, porque além de eu estar com muitas variáveis no contexto geral, depois nas aplicações vai diminuir a quantidade de variáveis, mas não tem contexto que a gente possa estar ilustrando ou fazendo gráfico para exibir. Então vai ser uma aula um pouco mais teórica, muito embora a gente tente valorizar mais na parte dos exercícios as aplicações diretas. As aplicações diretas não tem muito o que fazer, é lembrar a fórmula e sair calculando derivadas parciais, algo que a gente já exercitou relativamente quando apresentamos as derivadas parciais. Muito bem, vamos para algumas aplicações que são muito importantes. Uma delas é no cálculo das derivadas de funções definidas implicitamente. Nós já falamos mais ou menos de alguns exemplos da semana passada, quando nós estávamos falando das derivadas parciais. E aqui vamos novamente introduzir como que são definidas as funções implícitas, parecido com o que a gente abordou lá no curso de cálculo 1, e como a gente faz uso da regra da cadeia para estar calculando suas derivadas parciais. Tem outras aplicações, mas no transcorrer do curso a gente vai vendo os diversos tipos de aplicações dessa regra. Claro que a gente não ia estar apresentando uma regra com contexto aparentemente um pouco complicado se não tivesse muitas aplicações, né? Mas eu volto a insistir, não fique traumatizado se você não está se lembrando muito do curso de álgebra linear, que era um curso com bastante abstrações, né? É um curso talvez dentro de todos os cursos que você faz na graduação, talvez o mais difícil, tendo em vista essa abstração, né? E o intuito foi apenas reforçar de que é um curso que não é dado em vão, ele tem muitas aplicações em matemática no contexto geral, não só em cálculo 3, mas em equações e etc. Muito bem, vamos à nossa apresentação das aplicações da regra da cadeia, né? A primeira aplicação que a gente faz é quando você quer calcular funções definidas, derivadas parciais de funções definidas implicitamente. Eu estou falando no contexto geral só para poder... O nome do curso é de várias variáveis, mas depois a gente particulariza para 3 ou 2 variáveis, né? Digamos que se você tivesse uma equação, né, envolvendo n mais 1 variáveis. Aqui as n primeiras variáveis é o que seria as variáveis independentes, você atribui qualquer valor e vai buscar dentro desses valores atribuídos quando que é possível você encontrar um valor que satisfaça essa equação. Quando você encontrar esse valor, eu digo que esse valor é função dos valores dados aqui no início, e esses valores fazem parte do domínio, porque eu encontrei resposta aqui satisfazendo a equação. Se você não encontrar nenhuma resposta, esse ponto não estaria no domínio, e isso aqui nem tampouco iria ser uma variável que depende dos valores anteriores. A função definida implicitamente, ela é meio que... você não tem uma expressão em princípio para estar dizendo quem é essa função. Muitas vezes você consegue separar a variável, você vai fazendo contas, manipulações algébricas e simplificações, você consegue deixar do lado de uma equação apenas a variável dependente e do outro lado uma expressão que envolve as variáveis independentes atribuídas aqui. Quando você faz isso, você está simplesmente resolvendo ou explicitando quem é a sua função através de uma forma, né?
Eu dei aqui um exemplo de uma situação em que você define uma função implicitamente pela equação da esfera de raio 1, né? Tá aqui x2 mais y2 mais z2 igual a 1, a esfera de raio 1, né? E você, na hora que vai resolver a variável z, passa x e y para o lado de lá, vem com o sinal negativo. Quando extrai a raiz, tem duas raízes possíveis, né? Z, como função de xy, pode ser dado a raiz positiva de 1 menos x2 menos x2 ou a raiz negativa. Observe que como função eu não posso ter dois valores ao mesmo tempo, né? Dado valores no domínio, você tem que associar um único no contradomínio. Então, quando for mais, você está definindo uma função, é uma solução explícita da equação. Essa equação aqui está definindo duas funções implicitamente. Uma é a raiz positiva e a outra é a raiz negativa. O grafo seria a parte superior da esfera, a outra solução é a parte inferior da esfera. Eu estou colocando aqui as soluções explícitas, como sendo f1, a raiz positiva, e f2, a raiz negativa. São as soluções explícitas das funções definidas implicitamente pela equação, eu chamei de estrela lá em cima, né? Tá aqui, né? Vou botar uma outra questão. Digamos que essa função fosse dada por essa expressão aqui, né? No fim eu acrescentei mais esse termo só para poder, mas eu poderia ter botado sem ela mesmo. Mas como eu fiz a conta colocando esses termos, eu coloquei esses termos adicionais na minha expressão, né? Igual a constante 1 menos π sobre 4. Aí, quem seria a função implícita cujo gráfico passa por esse ponto, 0,01? Observe que o ponto 0,01 tem que satisfazer a equação, que se não satisfizesse, eu não poderia dizer que 1 é um valor que depende desses outros segundo a equação, né? Seria um valor que estaria no gráfico da função definida implicitamente. Observe quando eu faço x igual a 0, z igual a 1, aqui vai ser 0, né? X igual a 0, y igual a 0, aqui não entra. Aqui vai ficar arco tangente de 1, que dá π sobre 4, né? 45 graus, que é π sobre 4, que é o valor que aparece aqui negativo. O x é 0 e o y é 0. O único 1 que apareceu foi no... Não, isso aqui é um z, desculpa. O x é 0, z é 1. Ficou mal escrito aqui, né? Deixa eu escrever mais na frente. Só para entender de onde sai esse 1. Aqui o ponto 001 tem que pertencer. A expressão é esse termo e termina em x mais z, né? O x é 0, z é 1 é o 1 que apareceu aqui, né? Muito bem, na hora de resolver, a gente, embora nem sempre seja possível calcular e expressar a função implicitamente, a gente pode resolver essas derivadas parciais de duas formas distintas. Uma delas é o que a gente tinha utilizado em alguns casos nas aplicações de derivadas parciais, lá no capítulo, na seção anterior, 14.3, né? Tem essa aqui é a seção 14.4. E a gente até vai resolver essas derivadas parciais usando esse método da seguinte forma, né? É a solução do caso que a gente fez lá, né? A gente estou apenas descrevendo aqui o método em palavras, né? A forma de resolver é derivando ambos os lados da equação estrela, considerando um lado é uma constante, a derivada da nula. Do outro lado, você vai considerar, quando você estiver derivando em relação a uma das variáveis, que se deseja calcular a derivada parcial, todas as demais variáveis como sendo constantes. E a variável que você tem como sendo a função implícita, você considera como sendo função daquela variável. Na hora que aparecer ela e for derivar, você simplesmente coloca o sim, derivada dela em relação a z, né? Vamos ver, esse blá 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 está longo, qualquer coisa vocês param o vídeo e lê para tentar compreender, mas vamos ver na prática que às vezes fica mais ilustrativo do que quando você está fazendo a conta em si, né? Aplicando na questão, a função é essa, repetir aqui, eu coloquei novamente x mais y, mas se eu colocar x mais y vai errar, né? O ponto é 0,01. 0, aqui é 0, o y é 0, mas aqui tem que ser z, né? Espero que não esteja errando nas minhas derivadas, né? Qualquer coisa a gente vai corrigindo aqui durante a própria... Derivando essa expressão em relação a x, estou derivando essa primeira expressão em relação a x, né? Vai ficar derivado em relação a x, apareceu só o e elevado a z, tá aqui a expressão, né? E agora o e elevado a z
Aqui é o produto de duas funções, x vezes isso. Deriva a primeira, em relação a x ficou só e elevado a z. Agora eu vou colocar x vezes a derivada da segunda. A derivada de e elevado a z é o próprio e elevado a z vezes dz dx, né? O z depende de x. Vamos derivar o segundo bloco, que é y log de z, né? O y é constante, vou derivar o log de z. O log de z é 1 sobre z vezes dz dx, né? Agora vem para o outro bloco que eu vou estar derivando, que é o arco tangente. A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado, que é z, né? E vou botar dz dx, que dz é uma função que depende de x. Estou derivando em relação a x, outro termo constante, ficou isso aqui, né? Igual a zero, que é a derivada da constante, que dá igual a zero. Aqui, como eu disse, vai ser o z, né? Continua sendo zero também, porque vai dar muito erro lá, né? Muito bem, se você for agora rearrumar a questão, aqui ficou e elevado a z do termo de cima, mais 1, peguei esse termo que tinha aqui e trouxe para cá, ficou a constante. Agora vou botar em evidência todos os termos que aparecem multiplicando dz dx, né? Que é o x elevado a z, aparece multiplicando dz dx, o y sobre z, e menos isso aqui, tudo isso está multiplicando dz dx, né? Passa esse termo para o lado de lá da expressão, que fica negativo, que eu coloquei aqui, o e elevado a mais z mais 1, e agora eu vou dividir por tudo isso que está multiplicando aqui, né? Passa para cá dividindo, e obtemos quem é o valor da derivada parcial da função implícita em relação a x, né? Observe que na expressão, embora eu tivesse dificuldade de estar explicitando, mas eu consigo uma fórmula para calcular a derivada parcial dela em relação a x, né? Usando o procedimento lá, ficou essa daqui, né? Se você quer calcular esse valor no ponto 0, 0, 1, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 1, fica e elevado a 1, é o próprio e, né? O 1, o x é 0, esse valor dá 0. O y é 0 sobre 1 dá 0, ficou, o z é 1, ficou 1 sobre 1 mais 1, 2, né? Menos 1 meio, né? Passa esse 1 meio multiplicando para cima, o negativo corta com o negativo, o valor ficou positivo, dá 2. O número de óleo é mais 1, né? É o valor da derivada parcial em relação a x. De modo análogo, você faz a conta em relação a y. Você vai derivar todas as suas expressões em relação a y. Derivando esse termo em relação a y, o meu x é constante, mantém o x, derivada de e elevado a z. Como o z depende de x e y, vai aparecer a derivada de e elevado a z, o próprio e elevado a z, vezes dz dy, né? A derivada de agora y vezes o logaritmo, é duas expressões que dependem de y, o z depende de y e o y depende de y. Vai ficar a derivada da primeira, que ficou o 1, né? Que em princípio teria um 1, que é a derivada de y em relação a y, mais 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, né? A derivada de y vai embora, vezes o log de z. Agora a primeira função, que é y, vezes a derivada do log de z, que é 1 sobre z dz dy, né? Agora eu vou derivar o arco tangente. Está aqui o arco tangente de z em relação a y. O z depende de y, lembra? A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais z2, dz dy. E agora a derivada em relação a y de x mais z. De x mais z, né? Derivada de x mais z vai ficar 0, a derivada do x em relação a y dá 0, isso aqui vai ficar dz dy, um erro que a gente cometeu porque a expressão a gente não botou lá, né? Dz dy, daria essa função aí, né? Muito bem, agora eu vou colocar todos os termos em evidência. Aqui tinha um erro também que eu calculei, que quando eu estava calculando dz dx, aqui iria aparecer dz dx mesmo, não é 0, né? Porque o termo é dz dx. Quando você for botar em evidência, nesse dg dx aqui teria um mais 1, né? Então aqui no denominador vai aparecer aqui uma expressão, eu vou botar 1 também, né? Mais alguma coisa. Porque a expressão tinha um z desde o início e eu não verifiquei. Se a expressão fosse só aquela, ficava aquela mesmo, né? Tá certo? Então aqui vai aparecer esse dz dy. Quando você põe em evidência, vai ter um termo aqui que é o mais 1 novamente, dz dy, né? Que está multiplicando lá. Aí a expressão aqui, eu estou pondo junto os termos que não multiplicam por dz dy, que é o logaritmo de z, que está aqui, né? E o 1,
o 1, não, o 1 era o termo que aparecia, aqui está esse 1. Não, esse 1 não tem. Esse 1 é porque eu tinha botado Z lá quando derivei. Tinha botado o Y. Quando elevava o Y em relação a Y saiu 1. No caso, como eu tirei lá, então aqui não vai ter. Né? Eu vou calcular das duas formas. Depois, pelo segundo procedimento, tem que bater com esse. Né? Agora estou derivando o dz dy, só vai mudar que esse 1 não existe aqui. Né? E o 1 tem aqui embaixo, que é o 1. Que é o 1 que a gente colocou aqui, né? Tá tudo multiplicando dz dy, quando eu vou calcular quem é dz dy, aparece esse termo, né? Esse termo passa por lado de cá, o logaritmo fica negativo, que é o sinal que tem aqui. No princípio seria o negativo, poderia botar lá, dividido por esse mesmo termo, que é x elevado a z, y sobre z, e menos 1 sobre 1 mais z2, que é o que está em evidência aqui, mais esse termo em evidência que é 1. Resultado, se você for calcular agora, tem que verificar o cálculo que tinha mais 1, né? Então aqui tem mais 1. Estou errando o cálculo porque eu estou somando mais 1 aqui nesse termo, né? Vai errar tanto lá quanto cá, né? Então aqui tinha mais 1. Aí vai ficar menos 1 meio mais 1, vai ficar 1 meio, né? Nesse denominador, né? Menos 1 meio das 1 dá 1 meio. 1 meio passa para lá, o que muda é que, como esse sinal aqui vai ser mais 1 meio, aqui fica negativo, né? Vai ficar menos 2 entre evidência é mais 1, né? Aqui da mesma forma vai mudar porque aqui vai ter mais 1, né? Quando você faz y igual a... No ponto P é o ponto x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 1. X igual a 0 vai dar 0, y igual a 0 e o y quando for 1 dá menos 1 meio, né? Mas só que fica menos 1 meio mais esse 1 que apareceu aqui da forma que nós estávamos errando na derivada, né? Aí vai ficar 1 menos 1 meio dá 1 meio, né? Aí esse menos é que continua, vai ficar menos 2, né? Bom, lembrando do resultado, vai ficar todo esse erro veio da função que eu tinha mudado, né? Senão eu tinha que mudar o ponto que estava valendo do lado direito, que era constante, e as contas daria certo. Eu vou para a próxima página para estar calculando agora usando a regra da cadeia, né? Que o objetivo é aplicar a regra da cadeia para tornar mais fácil essa conta, né? Com as mesmas condições do caso 1 na equação. Eu vou apresentar a regra da cadeia aplicado a calcular essas derivadas de funções definidas implicitamente. Eu vou aplicar no geral e depois eu aplico nesse exemplo. Digamos que a minha função fosse definida implicitamente por uma equação. Quando você aplica a derivada usando a regra da cadeia do lado esquerdo, considerando que a função w é função de x1, x2 até xn, né? Aí, aplicando a derivada em relação a x, eu estou botando xi qualquer um dos valores, para sair de uma vez só. Se você fizer x igual a 1, repete aqui, não tiver isso, ele substitui por 1, né? A derivada do lado esquerdo, como é a derivada da constante, deu zero do lado direito, desculpe. A derivada disso aqui em relação a qualquer valor dá zero. E derivando do lado esquerdo, usando a regra da cadeia em relação a xi, vai ficar o somatório, derivada de x1 em relação a x1, vezes x1, xi, né? Estou botando em j aqui, j está valendo de lá até ano. Quando for 1, vai ficar a derivada de f em relação a x1, xi. Derivada de f em relação a x2, quando j for x2, xi. Vai aparecer essa soma, né? Até o último termo, que é a derivada de f em relação a ômega, né? De ômega dxi. Isso é o que diz a regra da cadeia, aplicado a essa expressão do lado esquerdo, né? Quando você for fazer a conta, a derivada de f em relação a xi vezes xi em relação a xi dá igual a 1. Todos os dois termos vão dar, esse termo aqui só vai ser diferente de zero quando xj for igual ao xi, né? Isso aqui em cima é um j, né? Esse mesmo daqui é o j, né? Ficou mal escrito. Quando o j for igual a i, a derivada de uma variável em relação a ela própria dá 1. Quando for diferente, a função não está dependendo daquela variável, é como se fosse constante. A derivada dá zero, né? Você tem esse valor aqui, é 1 apenas quando o j for igual a i, e é zero quase o contrário.
Aí eu só coloquei nesse somatório todinho, só vai aparecer um termo que é diferente de zero, que é quando J for igual a I. Quando J for igual a I, só vai aparecer df dxi, né? Vezes 1. Aqui continua df dw, dw dxi. E agora você vai resolver nessa expressão quem é o dw dxi. O dw dxi vai ser, você passa esse termo para o lado de lá, eu estou escrevendo na linguagem, na outra notação para ficar mais reduzida, mas isso aqui é a mesma coisa de df dxi, né, do ponto de vista de notação que nós fizemos. Vai ficar df dxi, esse aqui é o fw, até escrevi aqui de forma resumida. Termo de notação, esse termo significa isso, a mesma coisa que eu estou escrevendo aqui embaixo. Isso aqui significa derivada de f em relação a w. df dxi vai ficar menos dxi e a derivada em relação a w, né? Vamos fazer o exemplo no caso mais simples de 3 variáveis, que ali com muitas variáveis fica mais complicado, né? Digamos que eu estou com a equação definindo uma função em 3 variáveis, a relação é essa. Quando você deriva c em relação à variável x, a derivada da constante é zero, foi isso que eu escrevi aqui, né? E derivar isso aqui em relação a x é a mesma coisa, usando a regra da cadeia. Derivada dela em relação à primeira variável, derivada da primeira variável em relação a x. Derivada de f em relação à segunda variável, que eu escrevi fy, derivada da segunda variável em relação a x. A segunda variável é como se fosse constante quando você está calculando a derivada parcial, né? Esse valor aqui dá zero, né? A última é onde você vai derivar em relação à função implícita, derivada de f em relação à última variável, dfz vezes dz dx. Quando tu for resolver quem é dz dx vai ficar menos, isso aqui é 1, né? Menos fx sobre fz, né? De modo análogo você faz com y, quem é a derivada em relação a y fica menos fy sobre fz. Muito bem. Aplicando essa regrazinha naquele nosso último exemplo, o nosso último exemplo era isso. Só lembrando que aqui era z, né? Só para corrigir. Porque senão no ponto 1 e 1, 0, eu teria que ter esse 1 aqui, que daria no mesmo, né? Se você for colocar y. Observe que no ponto 1, 1, 0, aliás 0, 0, 1, aqui é 0, vai embora, aqui é 0, vai embora. O arco tangente de 1 é π sobre 4, negativo, que aqui está negativo, né? E como o z é 1, vai aparecer o 1 daqui, né? Então apenas corrigindo para poder justificar esse 1 aqui. Se eu fizesse ele igual a 0, talvez fosse mais fácil e deixava y mesmo. Observe agora a derivada em relação a x, a regra é essa, né? Deixa eu escrever aqui. Derivada de z em relação a x é menos a derivada da f grande em relação a x dividida da f grande em relação a z, né? Eu vou derivar f grande em relação a x. Derivar em relação a x dá o ez, né? Que apareceu aqui. E derivada em relação a x dá 1, né? Negativo da forma, que aparece lá, né? Dessa forma. E agora o denominador eu vou derivar em relação a z. Derivada em relação a z fica x, o próprio e elevado a z. Observe que não fica mais dz dx, porque eu estou derivando a f grande, né? Em relação a z, né? A f grande é derivar essa própria expressão em relação a z como derivada parcial normal, né? É por isso que não tem mais dz dx. Derivar agora a expressão segunda em relação a z, vai ficar y sobre z, né? A derivada do logaritmo é 1 sobre z. Isso aqui é dividido, né? Estou colocando aqui como dividido, né? Y dividido por z. E agora a derivada do arco tangente em relação a z, dá 1 sobre 1 mais z2. Aí como aqui eu botei a expressão, troquei y por x, vai aparecer o mesmo mais 1 que estava aparecendo na expressão lá, né? Se você for substituir de modo análogo, vai aparecer o menos 2. A conta é a mesma. Se você observar o denominador que aparece aqui e o denominador que aparece lá no nosso outro exemplo, se você observar, eu botei aqui um pouco mais embaixo, é literalmente o mesmo, né? Quando eu derivei lá no outro exemplo, apareceu 1 mais x elevado a z, x elevado a z, y sobre x menos o arco tangente mais 1. E a expressão do numerador é a mesma, né? Quando a gente derivou pelo outro procedimento. Fazendo a mesma conta com y, eu vou derivar agora a expressão do numerador em relação a y. Essa derivada em relação a y vai ficar logo de z, que apareceu aqui. Aqui tinha y, por isso que eu estava derivando e estava dando esse 1 daqui, né? Esse 1 não vai existir mais, né? Porque aqui eu troquei para ser o z, né? Vai aparecer só menos o logaritmo de z, o menos da forma, né?
da forma que tem aqui da derivada da função definida implicitamente. O denominador vai ficar literalmente o mesmo, lembrando que tem o mais um, porque o denominador está derivando em relação a z. E a minha expressão depende de z aqui no finalzinho, né? Por isso que está aparecendo esse 1. Quando você for fazer as contas, a expressão, lembrando que é a mesma que nós tínhamos lá, quando nós derivamos em relação a y, tá? Eu botei o papel por cima aqui só para você ver. Essa é a conta que a gente fez anterior, né? Deu menos logo de z, e aqui embaixo x elevado a z, o y sobre z, né? E menos a mesma expressão o mais um que apareceu usando a forma direta. Qual é melhor, se é por lá ou por cá? Eu acho que lembrando dessa forma assim, aqui é bem mais rápido, porque você é só pegar a expressão e sair calculando as respectivas derivadas. Aqui você obtém a sua conta, né? Muito bem, feito esse exemplo, vamos tratar de uma outra aplicação, né? Que é nada mais do que um outro exemplo envolvendo um contexto diferente do abordado na situação anterior. Bom, e com isso a gente encerra a nossa aula teórica de hoje, que a ideia é basicamente apresentar os tipos de exemplo clássico que você pode estar se deparando. Na nossa aula prática a gente vai fazer bem mais exercícios do livro-texto, que vai contemplar nada mais do que as situações que a gente abordou aqui com funções distintas, né? Pois bem, o incrível que pareça é que você consegue também, numa situação, mesmo que não seja possível explicitar a sua função, está calculando derivadas de ordens superiores dela em um determinado ponto. Está aqui uma situação em que eu estou com a função dada por essa expressão em duas variáveis. Digamos que você fosse tentar isolar x como função de y, certamente você vai ter dificuldade. Por mais que você use seu conhecimento aí de regras trigonométricas, você vai ter dificuldade de explicitar. E tem situações que não é possível mesmo, né? Apenas você sabe que a função está definida implicitamente, mas não consegue dizer quem é a sua solução de forma explícita. Pois mesmo numa situação dessa, sem conseguir explicitar a função, eu consigo calcular quem é essa derivada em um ponto qualquer que satisfaz a tua relação na equação. O ponto que eu estou considerando é o ponto de coordenadas π, π e π. Observe que se você for substituir em todas as coordenadas, π mais π dá 2π, seno de 2π é zero. No modo análogo, seno de 2π, seno de 2π. Então esse ponto realmente verifica a equação, né? O valor de z igual a π está definido implicitamente como função do par ordenado π, né? Quem é a solução, não sei explicitar, mas vamos lá calcular as suas derivadas, né? Usando a última regra que nós acabamos de apresentar como consequência da regra da cadeia, né, aplicada às derivadas de funções implícitas, nós temos que a derivada parcial da função definida implicitamente em relação à variável y é derivar a função grande em y em cima e dividir pela função grande em z embaixo, né? E o sinalzinho negativo não se esquecer, né? Quem é a derivada dessa expressão em relação a y em cima? Derivada do seno, dá o cosseno de x mais y. Agora eu vou derivar x mais y em relação a y, que vai dar 1. O x é constante, dá 0. O y deu 1, como 1 multiplicado por qualquer coisa dá, não muda, eu deixei só a derivada do seno, né? Derivar é segundo termo em relação a y. A derivada do... Estou derivando em y, né? Derivada do seno dá o cosseno de y mais e, né? Aí derivar isso aqui em relação a y vai ficar... Estou derivando em relação a y. Aqui fica y mais e. Esses erros parece que são inevitáveis, né? Mas é bom porque a gente aproveita e já fica chamando a atenção para vocês. Derivada do seno é o cosseno de x mais y, aqui está certo. Derivada do seno é o cosseno de y mais e, vezes a derivada do y é 1, não vou mudar, né? Por último, a derivada disso aqui em relação a y, olha que eu pensei que estava derivando em x, né? Em relação a y, isso aqui não depende de y em canto nenhum, só depende de x e z, é a derivada de uma constante, daria 0 que eu não coloquei na expressão, né? Agora eu vou dividir pela derivada da minha função em relação a z. O z sai no denominador, quando eu derivo lá na minha última equaçãozinha que eu apresentei para vocês, né?
A derivada dessa expressão em relação a z, isso aqui não depende de z, a derivada da zero, que eu não coloquei, né? Derivando isso aqui em relação a z, vai ficar o cosseno de y mais z, e depois dz, que é o 1, que eu não botei multiplicando lá, né? Derivada dessa expressão em relação a z, dá o cosseno de x mais z, e multiplica por 1 novamente. Isso aqui, substituindo no ponto P0, vai dar que valor? Cosseno de 2π é 1, cosseno de 2π é 1, 1 mais 1, né? 1 com o denominador, 2π, 2π, 1 mais 1. 2 dividido por 2, o sinal fica menos 1, né? Vamos lá, derivar em relação a x. Agora que é derivada em relação a x. Derivada do seno dá o cosseno de x mais y e o 1 que aparece aqui. A derivada disso aqui em relação a x dá 0. A derivada disso aqui em relação a x dá o cosseno de x mais z vezes o 1, né? A derivada em relação a z, observe que vai ser a mesma que eu derivei cá, né? Se mantém, né? Quando for substituir no ponto π, é simplesmente fazer a conta. Π mais π dá 2π, cosseno de 2π é 1, cosseno de 2π é 1, 1 mais 1, 2 dividido por 2, mantém o negativo da forma, né? Agora eu vou querer calcular a derivada segunda de z em relação a x e a y, a derivada pedida no início, né? Aí quem é isso aqui? Por definição, é a derivada em relação a x da derivada em relação a y. A derivada em relação a y eu calculei aqui, né? Estou simplesmente substituindo a expressão dela. Lembrar que eu cometi um errozinho aqui, né? Embaixo é a mesma coisa que se mantém lá, né? Muito bem, agora eu vou usar a regra do quociente para poder fazer a divisão, né? A derivada dessa expressão em relação a x, vou usar a regra do quociente. Fica o denominador ao quadrado, nosso erro era no numerador, então não muda, né? Fica o denominador ao quadrado, dessa expressão ao quadrado. Agora a função do denominador, que aparece aqui, vezes a derivada do numerador em relação a x, que eu estou derivando, né? O sinal de menos eu botei para fora da derivada, estou derivando o que tem aqui dentro, usando a regra do quociente. Escrevi a função do denominador, literalmente como está. Vou derivar agora o numerador em relação a x. A derivada do cosseno é menos seno de x mais y, né? Aí a derivada aqui dá 1, também não muda. E a derivada disso aqui em relação a x, esse é o problema, que daria 0, né? Porque aqui não depende... Não depende de x, mas o z depende de x em princípio, porque eu estou com função definida implicitamente. Eu não estou usando agora a regra, a aplicação da regra da cadeia que eu derivo a função mesmo. Estou derivando essa função como função de x. O z depende de x e y. Então vai ficar a derivada do cosseno, que é menos seno. Aqui onde eu botei y, x é que seria o y, né? E agora você vai derivar o argumento em relação a x. A derivada do x é 0. A derivada do z dá vezes dz dx, que é um elemento que tem que aparecer multiplicando aqui. Ficou uma formazinha um pouco apertada, né? E agora, usando a regra do quociente, falta escrever a função de cima vezes a derivada de baixo em relação a x, né? A função de cima eu escrevi aqui, que é o cosseno de x mais y, mais o cosseno de y mais z. Nosso erro que vem prosseguindo aqui, né? E aqui faltou espaço, eu vou botar a derivada da função de baixo. A derivada da função de baixo, que eu escrevi aqui para ficar mais fácil. A função de baixo é aquela fz do início, né? A derivada da função de baixo, eu escrevi a expressão de isso. Aí você vai substituir essa expressão aqui, nesse ponto aqui em cima, né? Eu estou fazendo a reescrita, depois eu escrevo ele lá, né? A função de cima vezes a derivada de baixo, que é essa expressão que eu escrevi aqui, seno de x mais y, agora o seno de y mais z, né? Vezes dz dx. Observe que dz dx eu calculei. Eu vou calcular tudo substituindo no ponto P, dz dx no ponto P0, eu calculei aqui dá menos 1, né? Então esse valor, quando eu for fazer as contas, que eu vou multiplicar, eu vou substituir por menos 1, né? Dz dx no ponto P, quando você for calcular, vale menos 1. Aí aqui agora estou escrevendo a expressão de cima, que aqui era y, né? E a expressão de baixo, que eu fiz a conta lá, que você vai calcular no ponto P. Como no ponto P
isso aqui vai dar zero, porque no ponto P, se você for observar embaixo, a nossa conta deu isso, né? Mas no ponto P, como isso aqui dá 2π, o seno de 2π é zero. Aqui vai ficar o x mais z do ponto 2π dá zero, esse termo não vai afetar, né? Então esse termo todinho que aparece no numerador aqui vai ser zero, né? Em outras palavras, quando você fizer a substituição de vida, eu sugiro que vocês parem o vídeo e tentem fazer a conta com calma, seguindo as ideias que eu fiz aqui, que aqui tem uma limitação de espaço, nosso vídeo está ficando longo também, e eu não quero me alongar. Mas quando você faz as substituições todas, termina obtendo como resultado o valor da segunda derivada no ponto da função definida implicitamente como sendo zero. Ou seja, eu consigo calcular não só o valor da segunda derivada, como as derivadas de ordens superiores. A derivada de ordem 3, claro que quando eu vou fazer essas contas, as derivadas de ordem maiores vai estar dependendo dos valores que as derivadas assumiram nos pontos anteriores. É um processo que você vai fazendo conta e substituindo. Esses processos anteriores você obtém os resultados. E então você consegue calcular as derivadas em pontos de ordem superiores para qualquer ponto dado. Claro que termina acontecendo de ser muita conta. E para efeito de exercitar, tudo bem, mas em prova, em teste, fica impraticável, né? É apenas do ponto de vista de que é possível, mas tem muito cálculo. Muito bem, para concluir eu vou deixar uma lista de exercícios, como sempre, que a gente recomenda que você esteja observando no livro texto. Acho que eu já encaminhei até essa lista para vocês pelo nosso grupo do WhatsApp, né? E basicamente são esses os exercícios. Vocês, eu recomendo que leiam pelo menos todos esses exercícios, quando começar a ficar contas parecidas, ou enunciado parecido com algo que você já tem noção de como fazer, então saltem, né? Muitas vezes o que tem de novidade de uma questão para outra é uma função que muda o enunciado para poder você estar tentando relembrar das regras de derivação que a gente vai estar usando com muita recorrência nas diversas situações aqui, né? Muito bem, vamos encerrar por hoje, porque já está um pouco longo. Tem um outro aula que nós vamos praticando esses conteúdos com mais situações distintas, né? E basicamente o que tem para ser aprendido, a parte aquela observação que nós fizemos de relacionar a regra no cálculo 1 para a regra no cálculo 3, não fique muito desesperado se não entenderam, mas lembrar a regra, é o ponto 1, e a outra é fazer derivações que nada mais do que entra no contexto da sessão anterior, né? De quando a gente falou de derivadas parciais. E por fim essas aplicações, que é lembrar de mais uma regra, né? Quando você vai derivar funções definidas implicitamente, como é que fica a derivadas parciais da função implícita em termos da função maior que está dando a equação, né? Bom, lembre dessas regras que você consegue resolver um monte de situações distintas lá na sessão. Muito bem, na próxima semana vai ser um vídeo que eu devo estar encaminhando também para vocês o mais breve possível. Dessa vez eu pretendo encaminhar com antecedência, o que vai tratar da derivadas direcionais, né? A gente vai estender o conceito. A gente viu por enquanto só derivadas parciais, né? Derivadas parciais, falei que num certo contexto mais amplo, essas derivadas podem ser vistas como transformações lineares. Até apresentei quem seriam essas transformações lineares, mas a justificativa dessa demonstração tem a ver com o conceito de diferenciabilidade. Uma função é diferenciável se e somente se ela é derivável nesse contexto de transformações lineares, né? A matriz da transformação linear nada mais do que, no caso de funções de Fn e Rn, é a matriz que tem como elementos as derivadas parciais no ponto dado, né? E a gente vai simplesmente estar apresentando na nossa próxima sessão, que é o assunto da próxima semana, né? As derivadas direcionais, que simplesmente estende o que a gente viu até agora em termos de derivadas parciais. Derivada direcional é quando você imaginar a derivada em relação à variável x, você está tomando o gráfico como sendo um plano que contém o eixo x e é paralelo ao eixo z. Esse plano intercepta o gráfico formando uma curva.
E a derivada direcional vai ser, ao invés dos planos ser paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, no caso da derivada parcial na direção do eixo Y, a gente vai pegar uma direção qualquer, pegar um vetor unitário qualquer, partindo da origem, e pega um plano naquela direção paralela ao eixo Z, as curvas que vão interceptar vai se mudar, né? Aí a derivada vai ser o coeficiente angular da respectiva curva correspondente. Bom, vamos encerrar por hoje. Na próxima aula a gente fala disso com todos os detalhes, né? Pois uma ótima semana de estudo para todos e até breve. Até a próxima.